A gente está aqui na Assembleia Legislativa, dia 12 de fevereiro, e eu estou aqui no Salão Nobre, onde tem a Galeria dos Presidentes. Todas essas fotos aqui são fotos de pessoas ilustres, mas homens. Por quê? Porque é muito difícil as mulheres chegarem ao poder, ainda mais no poder legislativo. Então aqui a gente está muito feliz hoje de poder celebrar, ainda que interinamente, a chegada da primeira mulher presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, a deputada Ivana Bastos. A voz que vocês ouviram é da deputada estadual Fabiola Mansur, do PSB, procuradora da mulher da Assembleia Legislativa da Bahia, que comemorava, ainda à época interinamente, a assunção de Ivana ao posto de presidente da casa onde são colegas. Em certa oportunidade, ouvi Fabiola dizer que a mulher precisa fazer 3 vezes mais que os homens para serem reconhecidas. E hoje, resolvi iniciar essa nova temporada falando de uma mulher que fez muito mais que todos os deputados. A deputada mais votada da eleição de 2022 e que entra para a história por ser a primeira em quase 2 séculos a ocupar o cargo de presidente da Casa Legislativa de nosso estado. Eu sou João Pedro, arquiteto, urbanista e político. E hoje, nosso papo diferente é sobre Ivana Bastos. Então a gente tem que enfrentar. E hoje meu nome está posto aí para ser, se Deus assim permitir, e se os colegas dessa casa, que olha que tá difícil, olha que a perseguição tem sido grande, para ser a primeira presidenta da Assembleia Legislativa da Bahia. No dia 10 de março, quando recebi a notícia da decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, que determinou o afastamento do deputado estadual Adolfo Menezes do cargo de presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, me lembrei de uma conversa que tive com a deputada no aeroporto de Guanabi, ainda durante as eleições municipais. Perguntei à deputada sobre o planejamento de 2026 e uma possível tentativa de ser candidata a deputada federal. Ela me respondeu que o foco dela, naquele momento, era a presidência da Assembleia. Direto para a Assembleia Legislativa da Bahia. Quem tem as informações está aparecendo aqui na tela para a gente, a repórter Giana Matiasi. Oi, Giana, boa noite para você. Já se sabe qual foi o motivo? Oi, Lisboa, uma excelente noite para você, para quem nos acompanha. O motivo é o 3º mandato, que é considerado inconstitucional. Quem está aqui ao meu lado é Adolfo A decisão Menezes. do ministro Gilmar foi no sentido que a decisão do Tribunal de Justiça da Bahia, que manteve a recondução de Adolfo Menezes ao cargo, violou o entendimento firmado pelo STF sobre a reeleição para as mesas diretoras do Poder Legislativo Estadual. A reclamação foi apresentada pelo deputado estadual Hilton Coelho, do PSOL, onde alegou que Adolfo Menezes foi eleito para a presidência no Legislativo Estadual em 2021, reconduzido em 2023 e, neste ano, reeleito para o 3º mandato consecutivo. Já eu entro na carreira de Ivana, mas vamos continuar a entender como ela chegou na presidência. O afastamento, que pode ter pego de surpresa alguns baianos não atentos à política, surpreendeu 0 políticos. Já havia uma áurea no ar que a presidente poderia ser eleito e cair em uma decisão judicial. Seria ser vice. Seria ser vice porque eu fui para vice na condição e na certeza que Adolfo teria problema e que eu assumiria. Era Claro. questão de tempo. Nós estamos conversando aqui com a primeira presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, deputada Ivana Bastos. Nós temos um acordo, não em regimento, mas um acordo de cavalheiros e de damas, que a gente deve seguir a proporcionalidade da casa. Como o PSD já estava na presidência, o segundo maior partido para vir para vice seria o PT. E assim sucessivamente. Esse acordo, tanto com a oposição como a situação... Essa proporcionalidade dita por Ivana parece até mais justa na composição da mesa e fortalece a integridade dos partidos políticos. Mas isso só foi possível pelo entendimento e bom senso do líder do governo que retirou a sua candidatura a vice, Rosenberg. E o Rosenberg, eu tenho agradecido muito a ele, a atitude dele, e ele não havia comunicado isso ao partido, ao PT. E o PT, alguns, quase mataram ele. E até hoje a gente escuta de alguns deputados crítica, porque ele não viu, ele achou ali que era pela governabilidade do governador e que era um papel de líder, ele é líder de governo, ele retira o nome dele e coloca o meu nome
como primeira vice. No dia 3 de fevereiro, eleição da mesa diretora. O presidente Adolfo Menezes teve 61 dos 63 votos da casa. Ivana teve 56 votos. O segundo vice, Marquinhos Viana, 54. O terceiro, Hassan, 55. E o quarto, Laerte do Vado, 52 votos. Após a votação, dia 10 de fevereiro, a mencionada já decisão de Gilmar Mendes. No dia seguinte, dia 11, Ivana assume interinamente, mas continua despachando do seu gabinete. Ivana, ao assumir esse posto, deve ser celebrado por vários baianos, não só pelas mulheres, mas por todos do interior, pois é muito difícil furar a bolha da política próxima à capital. E essa celebração é um dos motivos que me levou a fazer este episódio. Dia 1º de março, a decisão final do STF. E olha, Ivana, presidente da Assembleia Legislativa. Dia 18 de março, a posse. Política. A deputada estadual Ivana Bastos, do PSD, vai assumir oficialmente a presidência da Assembleia Legislativa da Bahia. Mas até chegar aqui, a luta foi grande. O nome de Ivana foi posto pela primeira vez em 2017. E desde aí meu nome está posto no partido e eu tenho brigado e defendido o meu nome. Quando eu sair da urna, sendo a mais votada da Bahia, a imprensa, as pessoas me perguntavam, e a próxima meta? Eu dizia, a presidência da Assembleia, mas não era por causa dessa votação, já era de antes. E chegou agora, eu disse, olha, agora é minha vez, vamos trabalhar para isso, articular mais. Tinha uma história que eu não sinto e hoje eu vejo que foi o machismo, que dizia assim, mas como coloca Ivana se ela não tem acesso, se ela não interage? E não é assim. Eu sempre tive acesso. Não tem acesso? Com quem? Com os deputados, não interage. Tinha de alguns. E eu sempre interagi. Eu sempre me dei muito bem com os deputados. Eu sempre fui muito fácil de trato. E para nós, mulheres, a nossa luta é muito maior. Muito. Muito maior. A primeira mulher eleita deputada federal no Brasil foi Carlota Pereira de Queiroz, em 1934, por São Paulo. Na Bahia, a primeira deputada estadual foi eleita um ano após, em 1935, como suplente e depois sendo empossada como titular, Maria Luísa Bittencourt. Mais um dado: o voto feminino só foi permitido em 1932, durante o governo Vargas, com várias barreiras, é claro. Só podiam votar se fossem casadas com autorização dos maridos. Só em 1946 que o voto feminino foi universalizado. Já na Bahia, a primeira mulher eleita deputada federal foi em 1950, Julieta Pontes. Depois da redemocratização, a primeira mulher eleita foi Maria de Lourdes Abadia, conhecida como Lúcia Abadia, eleita em 1990. Mas o curioso é que, apesar dessas eleições, o primeiro banheiro feminino no Congresso Nacional foi construído apenas em 1987, mais de 30 anos após a inauguração de Brasília e 53 anos depois da primeira mulher ser eleita deputada. A arquitetura do prédio diz muito sobre a política da época, onde não se pensava a presença feminina no poder. Aliás, os espaços de poder são geralmente locais insalubres, não só para as mulheres que exercem cargos eletivos, como para toda a presença feminina, pela forma que muitas das vezes alguns homens exercem assédio tanto sexual como moral às mulheres que trabalham nesses espaços. Voltando à Bahia, a ALBA foi fundada em 1835 e esse ano comemora 190 anos, 61 mandatos de presidentes, 60 homens e uma mulher, Ivana Bastos. A primeira disputa eleitoral de Ivana foi a prefeita de sua cidade, em 1996, mas não chegou a concluir a disputa. Ela foi retirada pelo ex-governador da Bahia, Antônio Carlos Magalhães,
que na época era senador e líder político do grupo que Ivana integrava com seu pai. A retirada foi em favor da candidatura de Cisaltina, ou popularmente Dona Cisalta, e, falando em mulheres, a única prefeita de Guanabi até hoje. Apesar de ter nascido em Caetité, é em Guanabi que Ivana fez sua carreira, primeiro como locutora de rádio, depois na política. Ivana é formada em administração de empresas, mãe e avó, e sua família já tem uma tradição na política. É neta do ex-prefeito de Guanabi, Juca Bastos, filha do deputado Fernando Bastos e sobrinha de Vilobaldo de Freitas, que foi deputado estadual por vários mandatos. E brincava que dizia assim, ó, essa daí é pé de palanque, eu adorava o movimento, e era muito movimento. Veio meu pai candidato, quando o tio Viló saiu, meu pai veio ser candidato a deputado estadual. E foi aí que eu me encantei realmente pela política. Apesar de ser integrante inicialmente de um grupo à direita ligado ao carlismo, foi fazendo política à esquerda que Ivana iniciou sua carreira para a disputa estadual. Seguindo o conselho de Padre Aldo, que em nossa região é super famoso por suas lutas e pelas políticas das SEBs, as comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, que era ligada à teologia da libertação e à doutrina social da Igreja. Mas isso é tema para outro podcast. Ivana teve sua primeira disputa estadual em 1998, 17.415 votos, ficando como suplente. Em 2002, 28.867, mais uma vez, suplente. Em 2006, 34.361 votos, outra vez, suplente. Agora, a primeira, mas sem nunca ter assumido um mandato, nem sequer E aí, um dia. de novo, você não assumiu um dia? Não, nem um dia, nem meia hora. Era um nome assim, suplente. Mas eu bancava ser deputada sem ser. Eu não tinha dinheiro, mas eu fazia todos os trabalhos do deputado. Eu vivia nas comunidades, eu vinha pra cá, vinha atrás dos projetos e tudo. Em 2010, veio a vitória. 46.401 votos. E aqui eu tenho que fazer um comentário pessoal. Em 2010, foi a primeira eleição em que votei. E ao contrário de muitos brasileiros, eu lembro muito bem de todas as minhas votações. Com 16 anos ainda, para presidente, Marina Silva. Para governador, votei em Paulo Souto. Não por ele, mas pelo vice, Nilo Coelho. Que como faz política ali na região e era de Guanabi, entendi que era melhor para minha cidade natal. Por isso, via ele como uma alternativa. Para o Senado, a senadora Lídice da Mata, da qual viria ter uma relação pessoal, até ser filiado no PSB por ela, e Walter Pinheiro. Deputado federal, Daniel Almeida, e a estadual, Ivana Bastos. Foi meu primeiro e único voto na deputada, mas nunca deixei de admirar e falar bem de sua trajetória, assim como a decisão de votar foi por algo mais local, a decisão de deixar de votar também foi por questões mais locais. Mas eu não consigo e não nego a qualquer um. Ivana é uma excelente deputada. Em sua reeleição em 2014, Ivana cresceu em números redondos 31%, chegando a 60.899 votos. Na sua sexta disputa, cresceu novamente, chegando a 76.605 votos. E na última eleição, em 2022, foi a mais votada entre todos os candidatos a deputados estaduais. Com 54% de crescimento entre uma eleição e outra, chegou à marca de 118.417 votos. Ivana tem uma pegada municipalista, sempre ligada às bases, filha da velha guarda política, mas com um jeitinho de articuladora moderna. Atualmente, ela está no PSD, partido de centro onde o jogo de cintura é mais importante que a ideologia pura. Ivana, inclusive, tem fama de saber conversar com gregos e troianos. A deputada foca em infraestrutura, água para o semiárido, energia e defende com unhas e dentes a melhoria das condições de vida no interior baiano. Enquanto eu sei que eu estou certa, eu luto por aquilo. É uma figura fácil em inaugurações de obras em estradas e sistemas de abastecimento. Além do mandato, ela já foi presidente da Comissão de Infraestrutura da ALBA e um dos cargos mais estratégicos para quem quer carimbar obras pelo Estado. A mulher é super articulada e influência não falta.
A base dela é o sudoeste baiano e a Chapada, mas sua influência ultrapassa os limites do mapa político. Tem apoio forte pelos prefeitos e vereadores, o que faz dela uma peça importante na engrenagem eleitoral do estado. Não é do tipo barulhenta nas redes sociais. Ivana prefere corpo a corpo, olho no olho e cafezinho na roça. Eu até brinco que Ivana é quase onipresente, sempre presente no interior, mas talvez a presidência te roube um tempo e te prenda mais na capital. Apesar de sua longa carreira, Ivana não escapa das críticas, principalmente de quem vê sua atuação como muito ligada ao fisiologismo ou apadrinhamento. Mas tanto tempo e se destacando tanto, não coleciona desafetos. Com experiência e base sólida, Ivana ainda tem muito fôlego. É um nome forte para continuar na Assembleia ou, quem sabe, mirar novos voos. A deputada federal, Prefeitura de Guanambi em 28, ou cavar um espaço do PSD com a provável chapa pura do PT em 2026 como vice-governadora. Eu fico por aqui, até o próximo Papo Diferente. Esse episódio tem como fontes os sites do STF, site da Assembleia Legislativa da Bahia e Câmara Federal, e usa áudios das redes sociais de Fabíola Mansur e canais no YouTube da Rádio Metrópole, Trilha da TV Cultura, também tem áudios da TV Aratu e do G1 na Rede Bahia.